O cenário nas rodovias da Amazônia é caótico. Dezenas de caminhões enterrados na lama, motoristas exaustos, parados há horas, às vezes dias, sem qualquer previsão de seguir viagem, com a responsabilidade de entregar uma carga que não sai do lugar. E a poucos quilômetros desse caos, há um grande contraste. O Brasil abriga a maior bacia hidrográfica do planeta, a Bacia Amazônica. De um lado, estradas colapsando e com o trânsito paralisado, e do outro, uma das maiores rotas naturais de transporte do mundo. Rios gigantescos, naturalmente navegáveis, capazes de transportar toneladas de carga, mas ainda pouco utilizados. Para tentar mudar esse cenário, o governo federal publicou um decreto permitindo que hidrovias da região fossem concedidas à iniciativa privada. A ideia era investir na dragagem, a retirada de sedimentos do fundo dos rios, e na sinalização das rotas fluviais, tornando possível o transporte de grandes volumes de carga com mais segurança e eficiência. Assim, menos caminhões sobrecarregariam as rodovias, o frete ficaria mais barato com os rios sendo usados como estradas naturais e a logística da região melhoraria muito. No entanto, o projeto foi cancelado. Depois de protestos liderados por grupos indígenas que bloquearam rodovias e chegaram a invadir um terminal portuário da empresa Cargill em Santarém, armados com arcos, flechas e bordunas, o governo voltou atrás e revogou o decreto. Para os caminhoneiros, uma péssima notícia. Com o porto interditado, eles não têm como entregar a carga e continuam paralisados em estradas precárias, atolados na lama durante o período de chuvas. Para produtores locais, a notícia também é desanimadora e significa que o frete vai continuar caro por muitos anos. E para o consumidor, o reflexo é o alimento muito mais caro do que poderia ser no supermercado. Apesar disso, houve quem comemorasse o cancelamento: ONGs estrangeiras, políticos de esquerda e parte da mídia. Finalmente foi revogado o decreto 12.600, eu acabei de receber a notícia. Estou muito feliz, estou orgulhosa, animada e emocionada. O portal G1 chegou a publicar uma imagem editada do protesto indígena, apagando digitalmente a logomarca do PCdoB que aparecia em um cartaz. André Trigueiro, jornalista da Globo News, trouxe argumentos contrários ao projeto. Os indígenas não foram consultados em nenhum momento, não houve debates, não houve audiência pública. São vários os impactos se não houver um estudo bem calibrado dessa dragagem. Mas por que alguns jornalistas, políticos e ONGs celebraram a suspensão de um projeto que beneficiaria a infraestrutura do Brasil? Quem ganha e quem perde com a paralisação? E como isso afeta diretamente o futuro e o bolso de milhões de brasileiros? Hoje o Brasil depende principalmente de rodovias para transportar a produção agrícola e industrial. E essa dependência esbarra em um problema, especialmente no norte. Muitas estradas não são sequer pavimentadas. Vídeos gravados por caminhoneiros dão uma ideia da situação. Vias completamente intrafegáveis, caminhões carregados de grãos e alimentos atolados até o chassi. Cargas perdidas, veículos danificados, prazos estourados. Cada dia parado significa mais prejuízo e um frete cada vez mais caro. Esse efeito dominó alimenta o chamado custo Brasil, as despesas extras que produtores e empresas enfrentam por causa da infraestrutura precária e da ineficiência do Estado. No fim da cadeia, a conta chega ao consumidor. É ele quem encontra produtos mais caros na prateleira. Diante desse cenário, a engenharia aponta para uma saída até óbvia: usar os rios. O transporte hidroviário é o modal mais barato e eficiente. Uma única barcaça pode levar o equivalente a dezenas de caminhões com menor consumo de combustível e menos emissão de poluentes. Foi justamente isso que o decreto, depois de revogado, pretendia viabilizar. A proposta era conceder à iniciativa privada a gestão de trechos navegáveis na Bacia Amazônica. As empresas investiriam na retirada de sedimentos do fundo do rio para manter a profundidade adequada o ano inteiro, além de instalar sinalização moderna e sistemas de balizamento. Em troca, cobrariam tarifas das transportadoras.
Era uma tentativa de resolver um gargalo histórico da infraestrutura brasileira usando uma rota que já existe, os próprios rios. Para termos uma dimensão do potencial desperdiçado no Brasil, basta olhar para o exterior. Nos Estados Unidos, o rio Mississippi funciona como a espinha dorsal da economia e da logística americana. Um levantamento compartilhado por especialistas em infraestrutura mostra um mapa impressionante do tráfego fluvial americano. Milhares de barcaças navegam diariamente pelo Mississippi, transportando milhões de toneladas de grãos, combustíveis e manufaturados. Lá, a hidrovia é dragada, sinalizada e opera com eficiência máxima, sem que isso seja tratado como um crime ambiental ou uma violação de direitos. O transporte flui normalmente, garantindo a competitividade dos produtos americanos no mercado global. E o cenário se torna ainda mais contrastante quando olhamos mais para o norte. O Canadá é outro exemplo incontestável de sucesso no transporte pelas águas. E, curiosamente, o Canadá é o berço do Greenpeace. Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura, falou sobre isso. Uma ONG estrangeira, o Greenpeace, comemorou esse episódio. A ironia é que o Greenpeace nasceu no Canadá, um dos países que tem um dos maiores sistemas de hidrovias no mundo. Para você ter uma ideia, por exemplo, no Canadá, a hidrovia dos Grandes Lagos do Rio São Lourenço tem mais de 3.700 quilômetros e ela permite que os navios do Oceano Atlântico atinjam o coração industrial da América do Norte. Isso significa que essa hidrovia, se ela tivesse um PIB e fosse separada como um país, essa região seria considerada a terceira maior economia do mundo. Além disso, o Canadá também tem o rio Mackenzie, onde ele tem uma hidrovia com mais de 4.200 quilômetros, uma artéria importantíssima para toda a logística do norte canadense. Eu estou dizendo tudo isso porque essas hidrovias e outras no Canadá, elas também passam por áreas indígenas. Agora, a ironia disso tudo é que na terra natal do Greenpeace, ele não faz nenhum protesto e as hidrovias elas foram implementadas, passam por áreas indígenas e estão funcionando até hoje. Mas aqui no Brasil, o Greenpeace comemora essa proibição. Afinal de contas, resta nos perguntar, aonde fica a soberania do Brasil com essa intervenção das ONGs aqui em nosso país? Mas nem precisaríamos ir tão longe para achar modelos de sucesso. Até no Brasil, temos exemplos bem-sucedidos. Embarcações na hidrovia Madeira-Amazonas são capazes de transportar 60 mil toneladas de soja, substituindo mais de 1.000 carretas na estrada. Antes de mostrar como o governo atuou nesse episódio, precisamos te fazer um convite importante. O Brasil muitas vezes é travado por interesses que quase nunca são expostos com profundidade. É justamente para investigar essas engrenagens que a Brasil Paralelo produz documentários como Cortina de Fumaça e dezenas de análises sobre política, economia e história. E agora você pode assinar o plano mensal sem comprometer o limite do seu cartão. Ao se tornar membro, você financia jornalismo independente e tem acesso a todo o nosso catálogo de produções originais, filmes e ainda desbloqueia acesso ao aplicativo de audiolivros Teler. Clique no link da descrição ou aponte a câmera para o QR Code na tela e faça parte dessa comunidade. Com o avanço do projeto e a perspectiva real de que as hidrovias finalmente sairiam do papel, a reação foi implacável. Grupos indígenas, guiados por ativistas, organizaram protestos que rapidamente fecharam estradas e paralisaram o já caótico trânsito na região. O bloqueio gerou atrito direto com os caminhoneiros que tentavam trabalhar e levar suprimentos para as cidades. Em vez de agir para garantir a ordem pública, o direito de ir e vir e a continuidade de um projeto essencial para a economia, o governo federal cedeu e ouviu a violência, recuando quanto ao decreto. No dia 23 de fevereiro, o Palácio do Planalto oficializou a revogação do decreto, enterrando a iniciativa de modernizar o transporte na Amazônia. O anúncio ocorreu depois de uma reunião no Palácio do Planalto, em que lideranças indígenas foram recebidas pelos ministros Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas.
Segundo Guajajara, que assim como Boulos é filiada ao PSOL, o governo decidiu revogar o decreto ao levar em conta o compromisso firmado durante a COP30 de que qualquer empreendimento ligado à hidrovia do rio Tapajós será precedido de consulta livre, prévia e informada, conforme determina a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho. A dificuldade de implementar alternativas mais eficientes de transporte na região não é uma novidade. Há anos, projetos de ferrovias também não avançam pelos mesmos problemas. Agora a gente vai mostrar como a paralisação de uma obra de infraestrutura essencial prejudica o crescimento do país e ajuda até a encarecer o preço dos alimentos. Outro caso emblemático é o da Ferrogrão. Com 930 quilômetros de trilhos planejados entre Sinop, no Mato Grosso, e Itaituba, no Pará, a Ferrogrão escoaria a produção agrícola do Brasil com muito mais eficiência e muito menos impacto ambiental que as rodovias. Mas, desde 2021, está paralisada por decisão do STF. A Corte analisa uma ação apresentada pelo PSOL. A Ferrogrão é um capítulo vergonhoso da nossa história. Por que é um capítulo vergonhoso? Eu acompanho a infraestrutura no mundo e na China. O último plano quinquenal dos chineses foi para construir 38 mil quilômetros de ferrovias. 12 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade e 26 mil quilômetros de ferrovias normais. Eles cumpriram o plano quinquenal em 4 anos. E o Brasil não consegue, na área mais dinâmica da sua economia, ter 930 quilômetros de ferrovia, numa área-chave, bloqueada por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, que eu nem sei se sabe onde fica a Ferrogrão no mapa, a pedido de uma ONG, de um partido inexpressivo. Pressionado por ambientalistas, o PSOL está questionando a legalidade da mudança nos limites do Parque Nacional de Jamanchim, no Pará, aprovada para permitir a passagem dos trilhos da ferrovia por uma parte ínfima de proteção ambiental. A revogação do decreto para a privatização das hidrovias acendeu um alerta em todo o setor de logística e investimentos. Afinal, que segurança jurídica o investidor privado terá no Brasil se o governo abandona o projeto no primeiro bloqueio de estrada? Em entrevista ao Brazil Journal, Rony Glessman, CEO da Move Infra, associação que representa os maiores grupos de infraestrutura do país, resumiu a gravidade da situação. Isso abre um precedente perigoso. Sempre é difícil começar um processo de concessão. E o problema nesse caso é que na primeira batalha da guerra, o governo já recuou. Ao recuar antes mesmo de tentar negociar ou defender o projeto, o governo assinou um atestado de insegurança que afugenta o capital privado, não apenas das águas da Amazônia, mas de portos, rodovias e ferrovias em todo o país. Com o objetivo atingido, após mais um mês de invasão, os indígenas deixaram o terminal portuário da Cargill. A empresa relatou que houve vandalismo. Países que entenderam o potencial das hidrovias transformaram seus rios em motores de crescimento, como acontece tanto no Canadá do Greenpeace e ao longo do rio Mississippi, nos Estados Unidos. Já no Brasil, a discussão terminou antes mesmo de amadurecer. Quando bloqueios pressionam o governo a recuar, decisões técnicas se tornam batalhas ideológicas e até imagens são alteradas para proteger narrativas, o debate deixa de ser apenas ambiental ou econômico e passa a ser institucional. Assim, a Amazônia permanece isolada, improdutiva e dependente. Quem se beneficia são as potências internacionais que não querem concorrência, as ONGs que faturam milhões com a miséria e os políticos que exploram a pobreza como curral eleitoral. Quem perde, como sempre, é o caminhoneiro atolado na lama, o produtor que perde competitividade e o cidadão que paga cada vez mais caro no supermercado. E como diria Daniel Vargas, no episódio 2 do especial COP30 da Brasil Paralelo, não há país verde se ele estiver no vermelho. As ONGs, olha,
É tudo fachada. Estão na Amazônia as 10 cidades brasileiras com a pior colocação no Índice de Desenvolvimento Humano. A Amazônia é uma região congelada, condenada à pobreza. Brasil e Colômbia são os 2 países que mais matam ambientalistas em todo o mundo. A maior vítima dessas políticas climáticas, sem nenhuma dúvida, são as pessoas mais simples. 19 facções do crime organizado já atuam na região. Não há país verde se ele estiver no vermelho. A atuação de ONGs internacionais e interesses políticos na Amazônia é um dos temas mais estratégicos para o futuro do país. E o que você viu aqui é apenas uma parte de um debate muito maior. Para entender como a pauta ambiental se tornou também uma disputa geopolítica, assista ao documentário original Cortina de Fumaça, da Brasil Paralelo. Ao se tornar membro, você tem acesso completo a esse e todos os nossos documentários, cursos e formações em política, história e economia. E agora você pode assinar o plano mensal sem comprometer o limite do seu cartão. Clique no link da descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. O seu apoio mantém o jornalismo investigativo independente. E aproveite a condição especial para você fazer parte da BP, que está disponível somente para quem está assistindo esse vídeo, pelo link na descrição ou pelo QR Code na tela. Mas atenção, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento. Ao garantir seu acesso agora, você não está apenas assinando um streaming. Você está assumindo o controle da sua formação cultural e ajudando a manter vivas investigações que muitos prefeririam que nunca viessem à tona. Torne-se membro da Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Clique no link deste vídeo ou aponte o seu celular para o QR Code na tela para ativar todos os seus bônus agora mesmo.